Eu fotografei ansiedade e hoje vim mostrar-vos como. Este foi um trabalho de autorretrato no decorrer de um desafio que eu tenho no meu Instagram, que é o Desafio da Palavra. Se tiverem interesse em seguir não só esse conteúdo, mas outros sobre fotografia, eu gostava muito que vocês passassem pelo meu Instagram e que me seguissem por lá. Eu vou partilhar então convosco o meu processo criativo por detrás destas imagens, começando pelo meu equipamento. Eu fotografei com uma Canon 6D Mark II, usei uma lente 50mm 2.8. Em termos de iluminação, eu não usei iluminação artificial, portanto utilizei apenas a luz que vinha da minha janela. Usei também a manta da Gaia, a minha cadela, porque é uma manta preta e eu queria um fundo preto. Eu pendurei a manta numa estrutura, vamos chegar mais para aqui, porque depois quero meter coisas aqui ao lado a acontecer. Pendurei a manta numa estrutura de fundos que eu tenho, mas caso vocês não tenham uma estrutura desse género, podem usar, por exemplo, uma manta preta ou de outra cor qualquer, por exemplo, pendurada na porta, e vocês metem a cadeira e fotografam-se em frente à porta com a manta pendurada. Podem colar a manta à parede, e se a vossa casa de banho for bem iluminada e tiver uma boa janela, podem também pendurar a manta no varão do duche. E por fim, a grande estrela destas fotos, eu utilizei um saco de plástico transparente, mesmo daqueles próprios para meter no caixote de lixo. Nós geralmente usamos aqueles pretos, mas se vocês procurarem no supermercado, conseguem facilmente encontrar sacos grandes, transparentes. Caso vocês não tenham máquina fotográfica, eu relembro que vocês têm um aparelho ao vosso dispor chamado telemóvel. Mesmo se a vossa câmera não for incrível, não menosprezem o poder de uma boa luz. Coloquem-se ao lado de uma janela, tenham uma boa luz e eu garanto-vos que isso vai ajudar muito na qualidade das vossas imagens. Agora, eu quero explicar-vos o conceito por detrás destas imagens. Para quem nunca teve um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, a melhor forma que eu tenho para descrever é, por exemplo, quando vocês estão a andar na rua e tropeçam. Peguem nesse microsegundo, esse microsegundo de susto em que vocês acham que vão cair, e alonguem esse microsegundo de susto durante 40 minutos. É, e digo isto com toda a certeza, a coisa mais horrível que eu já passei na minha vida. Portanto, eu peguei nessa sensação, não é, de ter um ataque de ansiedade, em que o maior desafio é fazer uma coisa tão básica como respirar. Daí eu ter-me lembrado de colocar um saco de plástico na cabeça. E há um pormenor que eu também, enfim, trouxe para as minhas imagens. Eu acredito que nem toda a gente tenha reparado nesse pormenor, que é o facto de todas as minhas fotos com o saco na cabeça terem as minhas próprias mãos a segurar no saco. E eu lembrei-me deste detalhe porque, no fundo, a ansiedade é uma coisa que nós fazemos a nós próprios, né? Ela é criada dentro da nossa cabeça, e por mais que o nosso contexto não seja o ideal, por mais que nós estejamos a viver uma situação difícil, a verdade dura é que somos nós que criamos a nossa ansiedade, e está tudo bem com isso, porque nós se calhar não sabemos fazer de outra maneira, se calhar não temos as ferramentas corretas, se calhar ainda não aprendemos a ser gentis e pacientes connosco. Então, é assim, sem sentimento de culpa. Eu realmente quis trazer esse detalhe às minhas fotos, porque no meu caso é o que eu sinto, né? Eu fazia aquilo a mim própria, eu metia o meu próprio saco na minha cabeça, porque lá está, não tinha essas ferramentas para combater a minha própria ansiedade. Uma das coisas comuns que também se vive quando se tem uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico é acharmos que vamos morrer, não é? Então essa agitação, esse desespero, eu acho que o saco, que é um objeto tão simples de encontrar, acho que trouxe esse poder às minhas imagens e acho que conseguiu ajudar-me a transmitir essa aflição. Quero falar-vos também sobre a velocidade do obturador, porque lá está, eu queria trazer essa agitação, esse alvoroço, esse sofrimento a estas imagens, e decidi usar uma velocidade do obturador muito baixinha, que era para conseguir ter a foto arrastada em alguns pontos. Caso vocês queiram fazer precisamente o contrário, ou seja, fotografar um objeto em movimento de forma a que ele fique estático, aumentam a velocidade do obturador. Para mim não houve melhor técnica para trazer para as minhas imagens esse desassossego da ansiedade. Fiz algumas imagens em que mexia apenas o saco
e tentava manter-me estática. Tive outras em que mexia tudo, ou seja, colocava a máquina com o temporizador e quando ela estava prestes a tirar a fotografia, eu fazia o movimento que queria. E também tenho umas imagens em que tenho as minhas mãos estáticas e mexo apenas a cabeça. Estas imagens que estão a aparecer aqui ao lado, eu lembro-me de estar a editá-las e de pensar, era isto. A minha ansiedade é isto. Para quem nunca teve um ataque de pânico, olhem para esta expressão. É mais ou menos a mesma coisa. Na última parte dos meus autorretratos, eu decidi fazer também umas imagens sobre solidão. Porque é que eu me lembrei disto? Porque muitas vezes a ansiedade e os ataques de pânico e este tipo de crises não é bem compreendida por pessoas que nunca passaram pelo mesmo. E muitas vezes ultrapassar estas fases piores, né? Estas fases de ansiedade, é um caminho muito solitário, porque por mais que nós tenhamos a nossa família, os nossos amigos, uma boa rede de apoio, esse caminho é só nosso, não é? Ninguém pode sair do lodo por nós, portanto acaba sempre por ser um caminho um bocadinho solitário. E a foto que eu vou colocar aqui é uma das minhas favoritas também deste conjunto de imagens, porque eu acho que na sua simplicidade eu consegui transmitir, lá está, essa solidão. Sobre a edição, eu edito sempre tudo no Lightroom. Vocês têm acesso a este programa no computador, tem uma versão gratuita, eu uso a versão paga, e tem também a aplicação do Lightroom no vosso telemóvel, que também é espetacular a versão gratuita. E eu sei que caí um bocadinho no óbvio, mas eu editei isto tudo e fiz estas imagens a preto e branco, porque para mim não faria sentido fotografar a cores. A ansiedade, para mim, é assim, não tem cor alguma. E acho que o preto e branco ajuda, lá está, a trazer esse sofrimento que eu queria para as minhas imagens. Portanto, malta que já sentiu na pele os efeitos de uma mente desassossegada, gostava muito que vocês me dissessem o que é que acharam destas fotos, se sentiram a vossa forma de viver a ansiedade representada nas minhas imagens. E como o tema deste vídeo é ligeiramente mais pesado, ainda que eu esteja a falar numa vertente fotográfica, quero relembrar-vos para saírem de casa, para apanharem sol, para estarem com os vossos amigos, com a vossa família, para não se isolarem, porque a vida é boa, ok? A vida é linda. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana. Já sabem que eu regresso todos os domingos. Beijo!